Salve, salve, pessoal do primeiro ano, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você percebe que hoje a gente está num espaço aqui um pouquinho diferente. Eu tive que recorrer a forças superiores a mim mesmo. Estou há 5 dias sem internet em casa, mas você não pode ficar sem acesso às nossas aulas, aos nossos exercícios, à nossa matéria. Pessoal, nós entramos no módulo 2, que é um módulo sem vergonha, é um módulo que dá trabalho. A gente estuda 2 lançamentos que não são tão simples. E o primeiro que a gente estuda é o lançamento oblíquo, que ele faz esse movimento aqui parabólico, quando você joga uma bolinha e ela faz a parábola completa até chegar no lugar que você mirou, perfeito? O que acontece, pessoal? Por que esse movimento ele traz algumas dificuldades a mais? Porque esse movimento ele é dividido em 2. Você vai precisar relembrar de conceitos lá de decomposição vetorial que a gente viu lá no módulo 1, para você analisar que esse movimento ele tem 2 partes. Tem um movimento de subida e descida e tem um movimento de deslocamento horizontal de andar para frente. Concorda comigo? Sim ou não? Então, por isso que a gente tem que fazer, pessoal, uma divisão de movimentos no eixo X, no eixo horizontal e no eixo Y, no eixo vertical. Tudo bem? O que a gente tem que começar analisando, pessoal, é quais são os movimentos que estão tanto no eixo X como no eixo Y. A gente consegue fazer essa análise. Descobrimos que no eixo X, como eu já encaminhei para vocês lá no slide de resumo, no eixo X, pessoal, a gente tem movimento uniforme, velocidade constante, velocidade nunca muda. Vimos a única equação, pessoal, do movimento uniforme, é ΔS sobre ΔT. Demos uma rearranjada lá na bagaça, chegamos na equação ΔSx igual a Vx vezes o tempo. Esta equação do ΔS sobre ΔT é disfarçada para a gente calcular esse cara aqui. Ó. ΔSx, pessoal, este cara ele é conhecido como alcance. Ok? É a distância que o projétil, que a bolinha percorreu. É esse cara aqui. Ó. Aqui, ó. ΔSx. Tudo bem? É aquele cara ali. Ele vai depender da velocidade em x vezes o tempo. Professor, que negócio é esse de velocidade em x? Porque se liga na ideia, então, a velocidade inicial v0, com que o cara jogou a bolinha, isso o exercício vai te dar, não se preocupe com isso. Essa é uma velocidade oblíqua. O que é oblíqua? Ela está formando um ângulo com a horizontal. Ele não está jogando a bolinha para frente, não é uma velocidade horizontal e também não é uma velocidade vertical. É uma velocidade oblíqua. Está formando um certo ângulo. Por isso, pessoal, você vai ter que resgatar o conhecimento lá da decomposição de vetores do módulo passado e entender que esse cara tem um pedaço no eixo X, que a gente chama de V0x, e um pedaço no eixo Y, que a gente chama de V0y. Se você analisar a trigonometria dentro deste triângulo retângulo, nós já fizemos isso passo a passo, chegamos em V0x igual a V0 vezes o cosseno daquele ângulo, da inclinação, da velocidade, e o V0y vai ser V0 vezes o seno do ângulo. Sempre assim, professor? Sempre assim, tá bom? As velocidades iniciais em x e y vão obedecer essas relações. E eu não quero que você se preocupe com 2 coisas. Primeiro, V0 é dado no seu enunciado. E o ângulo, pessoal, também é dado. Então, ou vão ser os ângulos notáveis que você aprendeu a calcular seno e cosseno lá no nono ano, ou se não for o ângulo 30, 45, 60, vai ser o ângulo que ele já vai te dar certinho já o valor do seno e do cosseno. Não se preocupe com isso, tá bom? Então, no caso, esse Vx aqui do movimento do eixo X, do movimento horizontal, é o próprio V0x. Por quê? Porque no eixo X o movimento é uniforme, a velocidade é constante, a velocidade não muda. Então a velocidade inicial é a velocidade final, é a velocidade no meio, é a velocidade em qualquer lugar, tá bom? Esse Vx é o próprio V0 cosseno, tá bom? Esse cara aqui é esse cara aqui. Beleza. Agora no eixo Y, pessoal, não é movimento uniforme, aí é move. É movimento uniformemente variado, pessoal. Agora vai ter aceleração no eixo Y. Já comentamos sobre isso. E aqui, pessoal, você vai ter as 3 equações que a gente estudou lá no bimestre passado, sorvetão, Torricelli, vovô ateu, reescritas
mas são as mesmas equações, tá bom? Mas reescritas para a realidade do eixo y. Então, ao invés da gente chamar, por exemplo, a sorvetão, ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Ao invés de ser ΔS, a gente escreve ΔSY. Ao invés de ser V0, a gente escreve V0y. É isso. A gente coloca um índicezinho lá do y, mas isso é para te ajudar, viu? Isso não é frescura. É para você não se perder de quem você está avaliando. Se é em x ou se é em y. E muita gente acaba confundindo, pessoal. Você não pode fazer isso. Acaba colocando o alcance no lugar da altura, trocar velocidades. Tome cuidado com isso, tá bom? Então as equações são as mesmas, carregando o índice y e tomando um cuidadinho. No movimento de subida, pessoal, esse movimento é um movimento retardado, porque o cara vai brecando, ele diminui a velocidade. Então, na subida, você tem que usar a aceleração negativa. E nesse lançamento, pessoal, a aceleração você também não precisa se preocupar, porque ela sempre vai ser igual à aceleração da gravidade, que na Terra vale 10. Na subida, coloque, sempre nas equações que tiver aceleração, coloque a aceleração negativa, tá bom? Quando você estiver avaliando a descida, aí tudo bem, só o movimento de descida, você coloca a aceleração positiva, que daí ele realmente acelera na queda, tá bom? Propriedade importantíssima, medalha de ouro, resolve até problema de família, pessoal. No ponto mais alto da trajetória, quando esse cara atingir aqui a altura máxima, ele não para. Cuidado, quando a gente estudou esse movimento aqui, ó, o lançamento vertical é só um lançamento em uma dimensão. Aí sim ele sobe, para e volta. Aqui é o lançamento em duas dimensões. Então, na dimensão do y, quando ele atinge a altura máxima, ele para. Ou seja, ele para de subir e depois ele só desce. Então, na altura máxima, a velocidade que ele tem no eixo y é zero. E apenas nesse ponto. Por quê? Porque no eixo x, pessoal, a velocidade nunca muda, é movimento uniforme. E nos outros pontos, pessoal, ele está se deslocando ou subindo ou descendo. Então, apenas nesse ponto de altura máxima, Vy é igual a zero e essa propriedade vai resolver muito exercício para você. O cara não te fala que Vy é igual a zero, você precisa saber isso. Tatue isso no seu coração, tá bom? Então, como que ficam as equações aqui do Move? Ó, sorvetão, ΔSy é igual V0y vezes t, mais ou menos, dependendo da subida ou descida, né? Mas vamos colocar mais aqui, ó, gt quadrado sobre 2, tá bom? Vovô ateu, Vy igual a V0y mais gt, no lugar da aceleração estou colocando a gravidade. E Torricelli, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado mais 2g ΔSy. São as mesmas equações, carregando apenas o y e substituindo a aceleração pela gravidade, tá bom? Importante esse cara você se situar, tá bom? Existem algumas outras propriedades que a gente viu lá no slide, a questão da simetria, o tempo para ele subir até a altura máxima é igual ao tempo para ele descer até o mesmo nível, né? Existe uma questão de simetria. E o elo, não vai falar elo de ligação, tá? Elo de ligação é pleonasmo. O elo entre o eixo x e o eixo y, pessoal, é o tempo. O que isso quer dizer? Por exemplo, pega o carinha aqui nesse lugar. O tempo que ele demorou para subir, descer e chegar aqui é o mesmo tempo que ele demorou para percorrer essa distância. Entende? Então é essa análise que eu quero que você entenda. Este tempo que está aqui é o mesmo tempo que está nas outras equações. É como você consegue unir o eixo x e o eixo y. O tempo que ele demorou para percorrer essa distância em y é o mesmo tempo que ele demorou para percorrer essa distância em x. Tudo bem? Essa análise é importante. Vamos ver, pessoal, como que isso aparece no exercício bonitão aqui para nós. Ó, ele te deu um lançamento oblíquo, ele te deu o ângulo, 30 graus, te deu a velocidade inicial, 40 metros por segundo, te deu a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, não tem resistência do ar, tudo na paz do Senhor. Aí ele pergunta algumas coisas aqui. E essas coisas, pessoal, é bom que ela resume tudo que a gente pode calcular desse cara, tá bom? Ele pergunta a altura máxima, ele pergunta o tempo de voo completo, cuidado com isso, e pergunta o alcance máximo.
Pessoal, mandei isso para você no slide e reafirmo aqui no exercício. Todo começo de exercício de lançamento oblíquo tem que ter a decomposição da velocidade. O seu passo zero do exercício é esse carinha aqui, ó. Se você não começar decompondo, irmão, vai azedar a azeitona da marmita, tá bom? Vamos começar decompondo então esses caras aqui, ó. No cantinho, vamos lá. V0x, está aparecendo aqui para todo mundo, beleza? V0x é V0 vezes cosseno de θ. Vamos calcular. Quem é V0? 40. Cosseno de θ é cosseno de 30. Se você buscar lá na tabelinha, pessoal, de seno e cosseno, você vai ver que o cosseno de 30 está escrito como uma raiz. É raiz de 3 sobre 2. Eu fiz essa continha separada, pessoal. Raiz de 3 sobre 2 dá aproximadamente 0,86. Raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Esse cara, então, aqui, aproximadamente 0,86. Tudo bem? Se você multiplicar 40 por 0,86, é a mesma coisa que 4 vezes 8,6, 32, 34,4, é isso? 34,4 metros por segundo. Não se preocupe com o número final, se preocupe com a ideia, tá bom? Faz a mesma coisa para o y, só que o y você vai usar o seno, né? V0y é V0 vezes seno do ângulo. 40 vezes seno de 30. Seno de 30 da tabelinha é meio, 1 sobre 2, 0,5. 0,5 vezes 40, 20 metros por segundo. Pronto, pessoal, olha aqui. Ó. Primeiro passo do exercício está feito, o cálculo das velocidades iniciais x e y pela decomposição dos vetores. Precisa começar com esse cara, não é opcional. Tudo bem? Show de bola. Agora, pessoal, vamos analisar aqui as perguntinhas do nosso exercício. Olha aqui, ó. Altura máxima, pessoal. Quando você lê informação de altura máxima, a sua anteninha já tem que dar uma pitada. Porque na altura máxima você tem esta propriedade de medalha de ouro, que a velocidade em y vale 0. Esse cara vai resolver o seu exercício. Então você tem que buscar uma equação que tenha altura máxima, ou que tenha altura, né? Que a altura a gente sabe que é representada pelo ΔS. Y é a distância percorrida no eixo Y, é a altura, ok? Então você vai buscar uma equação que tenha ΔSY. Bom, só sobraram duas. Ou é o sorvetão, ou é Torre Tchek. Concorda comigo? Só que você ainda não tem o tempo. Então, ao invés de usar duas equações, vamos usar uma só. Vamos ganhar tempo, né? Vamos utilizar a equação de Torre Tchek. Então, VY ao quadrado igual V0Y ao quadrado menos, por que menos? Porque eu estou avaliando o movimento de subida. Concorda comigo? Então, senão é menos 2G ΔSY. Estou usando esse caso. E aí vem a informação que você precisa ter. Se o ΔSY for a altura máxima, neste ponto e apenas neste ponto, a velocidade em y vale 0. E é esse cara que eu vou substituir. Então, no lugar do VY, 0 ao quadrado. Isso é igual. V0y, pessoal, está calculado aqui, ó, vale 20, ok? 20 ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, que vale 10. O ΔSY, nesse caso, é a altura máxima. Você pode calcular uma outra altura. Você pode calcular a altura quando ele está aqui, quando ele está aqui, quando ele está aqui. Só que naqueles pontos a velocidade em y não é 0. Aí você vai precisar descobrir ela. Perfeito? Pessoal, acabou, né? Substituindo aqui, ó. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado é 400, menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes a altura máxima. Ok? Passa para lá, passa para cá. Você isola, a altura máxima vai dar 20 metros. Pronto. Nem doeu. Tá vendo? 20 metros a altura máxima que o cara atinge aí para nós. Perfeito? Tudo bem? Tranquilidade? Segundo item, pessoal, que é o tempo de voo. Cuidado, pessoal. Tempo de voo é o tempo completo. Não é só tempo de subida. É o tempo de subida e o tempo de descida.
Só que você já sabe a propriedade da simetria. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então você só precisa calcular um, né? Porque um é igual ao outro, calcula 1, multiplica por 2. Soma com ele mesmo. Pegou a ideia? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Tempo de voo, pessoal, na prática, ele é 2 vezes o tempo de subida. Por causa da propriedade da simetria. Então vamos calcular o tempo de subida e multiplicar por 2. Acabou. E novamente, pessoal, a gente utiliza como ponto importante esse cara. Como eu quero a subida, eu analiso o ponto inicial até o ponto de altura máxima. E na altura máxima o VY vale 0. Percebe que nos dois itens aqui a gente usou essa propriedade. Então eu vou utilizar, pessoal, um vovô ateu para facilitar a minha vida. Porque se você usar a Torricelli para calcular tempo, que é o que você quer, você vai ter que resolver uma equação do segundo grau. Desnecessário. Às vezes vai cair em segundo grau? Vai, mas nesse caso não precisa. Vamos jogar no vovô ateu. Olha aqui, ó. VY igual a V0Y menos GT. Por que menos? Porque eu estou avaliando apenas a subida. Não esquece disso, irmão. Então olha aqui, ó. Como eu estou avaliando o tempo de subida, o VY vai ser a velocidade final na subida, que eu sei que vale 0. De novo. Então tá aqui, ó. 0 é igual. V0Y, calculamos a decomposição, vale 20, menos a gravidade, que vale 10, vezes o tempo que eu quero saber, que é o tempo de subida. Tudo bem? Passa para lá, passa para cá, você descobre que o tempo de subida é igual a 2 segundos. Se o tempo de subida é igual a 2 segundos, isso quer dizer que o tempo total do movimento é 4. Como o tempo de subida é 2, o tempo de descida também será 2. 2 mais 2, 4 segundos. Concorda comigo, criança? Beleza? Tá aqui, ó. Tempo de subida, 4 segundos. Fechou o negócio. Beleza? Item C, alcance máximo. Pessoal, alcance máximo é o delta SX. Toda vez que ele falar alcance, entenda como distância horizontal. Como ele quer saber o alcance máximo, pessoal, você tem que utilizar o tempo máximo. O tempo total. Por isso que você calculou não entendeu o tempo de voo, entendeu? Porque você vai precisar desse cara para jogar aqui. E no eixo X, pessoal, é moleza. Porque você só tem uma equação. É o delta S por delta T disfarçado. Tá bom? Olha aqui, ó. Delta SX é igual a Vx vezes o tempo. É a única equação que você tem. Tá bom? Já conversamos, pessoal. Quem é Vx? Lembra? No eixo X o movimento é uniforme. A velocidade não muda. Então a velocidade que ele tinha no começo é a mesma velocidade que ele vai ter no fim. E qual é a velocidade que ele tinha no começo? Olha aqui, ó. É a decomposição. Lembra? V0 cosseno, que a gente já calculou 34,4. Percebe que em todos os itens a gente usou velocidades que foram decompostas. Por isso você tem que começar com esse cara. Tá bom? 34,4. Qual é o tempo? É o tempo de voo. É o tempo total do movimento, que vale 4 segundos. 34,4 vezes 4, 16 vai 1, 16, 17 vai 1, 12, 13, 137,6 metros. Tá aí. Esse é o alcance máximo obtido pelo lançamento do projétil nessas condições. Pessoal, muitos exercícios de lançamento oblíquo seguem esta análise lógica, desse passo a passo. E esses 3 caras aqui são as perguntas clássicas que vão aparecer. Esse exercício é um ótimo norte para você se situar no passo a passo de como resolver o nosso lançamento oblíquo. Tá bom? Pessoal, qualquer coisa dá um toque nos comentários, a gente vai conversando, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado pela participação, tamo junto. Até a próxima.